a notícia caiu como um vendaval e paralisou o país. No início da tarde, a família de Preta Gil divulgou um comunicado que deixou o Brasil inteiro em alerta e com o coração apertado. As palavras eram poucas, mas pesadas de emoção, um texto curto, direto, impossível de ignorar. O tom deixava claro: Preta enfrenta agora o momento mais delicado de toda a sua jornada contra o câncer. O que antes era esperança, hoje se mistura com medo, dor e um silêncio ensurdecedor. Estamos ao lado dela com amor e respeito. Preta está cansada, dizia o comunicado. Não era apenas uma atualização de rotina. Soava como um grito abafado, um apelo que ninguém quer ouvir, mas que precisa ser compreendido. Era um chamado à empatia, um pedido urgente por orações, e talvez, um sussurro de despedida. Desde que recebeu o diagnóstico de câncer no intestino em 2023, Preta Gil tem travado uma batalha corajosa, cheia de altos e baixos, marcada por fé, resiliência e muita dor. Mas agora a sensação é de que o tempo desacelerou, e tudo ao redor se resume a um único sentimento: preocupação. Passou por cirurgias, sessões exaustivas de quimioterapia e momentos públicos de força e vulnerabilidade. Sempre compartilhou com seus fãs cada etapa do processo, mostrando-se humana, determinada e verdadeira. Mas agora, segundo a família, o corpo já não responde como antes. Os médicos fizeram o possível. E Preta, mesmo cercada de cuidados, parece ter chegado ao limite. A mente pede descanso. Essa frase, repetida por uma amiga próxima, resume o momento. Não há mais espaço para ilusões. O sofrimento prolongado, os efeitos colaterais severos dos tratamentos e a exaustão física tiraram da artista a vitalidade de antes. Ainda assim, ela segue consciente, segundo relatos, mas mais silenciosa do que nunca. A decisão de expor essa fase tão íntima veio do desejo da família de evitar boatos e respeitar a verdade. Achamos que o público, que sempre esteve ao lado dela, merece saber o que realmente está acontecendo, afirmou um primo. Não há promessas nem certezas. Apenas um pedido por empatia e privacidade. Do quarto de hospital em que está internada, nos Estados Unidos, Preta recebe visitas discretas. Amigos de longa data e familiares mais próximos têm revezado a presença. A cantora, mesmo frágil, ainda tenta sorrir para alguns. Mas os médicos já alertaram: as próximas horas serão decisivas. Os sinais vitais oscilam. O organismo reage de forma instável. E o tempo, que parecia ser um aliado antes, agora corre com mais pressa. Nesse cenário surgem questões difíceis. Até quando continuar com procedimentos invasivos? Qual o limite entre lutar e aceitar? A família, unida, busca respostas junto aos médicos e líderes espirituais. Não se trata mais de salvar a vida a qualquer custo, mas de garantir dignidade e paz. É um dilema que ninguém está pronto para enfrentar, mas que agora se impõe com força. Enquanto isso, nas redes sociais, mensagens de carinho se multiplicam. Fãs, artistas e anônimos compartilham fotos, lembranças e orações. Todos unidos por uma mulher que sempre foi luz, mesmo nos momentos mais sombrios. E agora, enquanto os minutos avançam com peso, o mundo aguarda. Há um silêncio no ar, mas é um silêncio que grita. E o que acontecer nas próximas horas pode mudar tudo. A sexta-feira começou como qualquer outra. Mas, no meio da tarde, uma notícia atravessou fronteiras e tocou profundamente o coração do Brasil. Vinda diretamente dos Estados Unidos, onde Preta Gil está internada. A informação causou um impacto imediato. Seu estado de saúde havia se agravado. A confirmação partiu da própria família que, com palavras sinceras, pediu respeito e empatia neste momento tão delicado. As redes sociais logo foram tomadas por mensagens de preocupação. Artistas, fãs e até pessoas que pouco acompanhavam a vida da cantora pararam para compartilhar orações, lembranças e palavras de apoio. Era como se o país inteiro, por um instante, tivesse parado para sentir junto. O nome de Preta Gil ficou entre os mais comentados, e o clima geral era de tristeza e apreensão. A trajetória de Preta nessa luta já era conhecida do público. Desde que revelou o diagnóstico de câncer no intestino em 2023, ela nunca escondeu a dor nem os desafios enfrentados. Sempre que podia, atualizava os fãs com honestidade, falando dos tratamentos, dos dias difíceis e também das pequenas vitórias. Sua postura inspirou muita gente. Mesmo debilitada, ela fazia questão de mostrar que era possível enfrentar com coragem, mesmo quando a batalha parecia maior do que ela. Nos últimos dias, no entanto, algo mudou. As atualizações diminuíram. As fotos pararam. O silêncio passou a ocupar o lugar das palavras. Aos poucos, surgiram sinais de que o momento era mais sério do que muitos imaginavam. E agora a confirmação veio.
Segundo relatos próximos, os últimos momentos têm sido marcados por orações constantes e despedidas discretas. Familiares mais próximos acompanham de perto, revezando-se no hospital. Nada é dito abertamente, mas os olhares, os gestos e o silêncio dizem muito mais do que as palavras seriam capazes de expressar. Preta, consciente, sabe do que está acontecendo. Está mais introspectiva, fala pouco, mas ainda reage com leveza aos gestos de carinho. No comunicado oficial, a família destacou que as próximas horas seriam decisivas. A condição clínica exige atenção constante. E mesmo diante da dor, todos pedem por algo muito claro: empatia. Não é hora de especulações, de boatos ou de julgamentos. É hora de humanidade. O Brasil inteiro, de alguma forma, sente a dor dessa espera. O sentimento é de impotência. Afinal, Preta Gil é mais do que uma cantora. Ela representa gerações, mistura de força e sensibilidade, sempre autêntica. Sua voz, suas lutas públicas, suas escolhas, tudo sempre foi vivido com intensidade. Agora, enquanto o tempo avança e o futuro é incerto, as palavras da família ecoam: respeito, carinho e oração. São elas que mantêm a esperança viva, mesmo quando o cenário parece sombrio. O país inteiro silenciosamente torce. E o que começou como uma simples sexta-feira transformou-se no dia que mudou tudo. A cada novo boletim médico, a apreensão cresce. O estado de saúde de Preta Gil hoje é considerado extremamente delicado. Internada em um hospital nos Estados Unidos, a cantora segue sob observação constante. Os médicos fazem o possível, mas já alertaram a família: a situação exige cuidados redobrados e paciência. O câncer no intestino, descoberto em meados de 2023, avançou mais do que o esperado. Desde o início do tratamento, Preta optou por não esconder nada. Compartilhou com o público a dor, a insegurança e os altos e baixos da jornada. Essa transparência fez com que muitos se identificassem com ela, não apenas como artista, mas como ser humano em sua forma mais frágil. Suas palavras nas redes sociais sempre foram diretas, sem floreios. Mostrava os dias bons, mas também os dias em que só conseguia chorar. Com o tempo, os efeitos da doença se tornaram mais visíveis. Mais sessões de quimioterapia foram necessárias, cirurgias complexas entraram na rotina, e as viagens em busca de tratamento se intensificaram. Cada novo passo era mais cansativo que o anterior, e enquanto a medicina avançava, o corpo de Preta ia dando sinais de esgotamento. Hoje, ela está visivelmente mais magra. As feições cansadas revelam noites mal dormidas e dores difíceis de aliviar. O semblante, que sempre foi alegre, agora carrega traços de desgaste. A luta não é apenas física, mas emocional. Cada dia é um teste de resistência do corpo, da mente e do espírito. Já não quer se cansar com atividades ou visitas demoradas. É como se o corpo estivesse pedindo um descanso que a alma também deseja. Ainda assim, há momentos de conexão. Quando vê a filha ou escuta a voz da mãe ao telefone, os olhos brilham discretamente. Não é uma reação de euforia, mas de presença. Preta está ali, consciente, mas em silêncio. Como se guardasse forças para o que vem pela frente. A família acompanha tudo de perto. Não poupam cuidados. Tem conversado com médicos e terapeutas sobre os próximos passos. Apesar da gravidade, evitam perder a esperança. Para eles, cada minuto ao lado de Preta é um presente. E mesmo nos momentos mais difíceis, ela continua sendo inspiração. Do lado de fora, o país continua em vigília. Ninguém quer se despedir. Todos esperam por um milagre. E enquanto isso, ela segue, cercada de amor, em busca de paz, enfrentando a fase mais desafiadora de sua vida. Quando os médicos no Brasil perceberam que a situação de Preta Gil estava se tornando mais complexa, a orientação foi clara: buscar tratamento especializado fora do país. Foi uma decisão difícil, mas necessária. A esperança era encontrar nos Estados Unidos terapias mais avançadas, novas possibilidades, talvez até um caminho para a cura. Preta e sua família embarcaram nessa jornada com o coração cheio de fé. O hospital escolhido era referência em oncologia, com uma equipe médica de renome internacional. No início, a chegada foi recebida com otimismo. Novos exames foram feitos, avaliações completas realizadas. A ideia era traçar um plano eficaz de combate à doença, combinando tecnologia de ponta com atendimento humanizado. Mas a realidade foi dura. Os exames mostraram algo que nem os próprios médicos brasileiros haviam conseguido detectar com precisão. O câncer havia se espalhado para outros órgãos. Era metástase. A notícia caiu como um choque. O que parecia uma luta contra um inimigo localizado, agora se revelava uma guerra em vários campos. A situação era mais grave do que todos imaginavam. A equipe médica foi sincera.
não prometeu milagres. Disse com clareza que naquele estágio, o foco passaria a ser outro. O objetivo agora seria prolongar a vida com qualidade, reduzir o sofrimento e oferecer conforto. A palavra cura deixou de ser o centro das discussões. Em seu lugar, entraram termos como controle, conforto e dignidade. As sessões de tratamento continuaram, mas com ajustes. Novas medicações foram introduzidas, algumas experimentais, outras tradicionais. Os efeitos colaterais eram intensos: náuseas fortes, queda drástica de energia, dores constantes. O corpo de Preta começou a dar sinais evidentes de desgaste. Ela já não conseguia caminhar por muito tempo, sentia-se fraca até para tarefas simples. Apesar disso, ela não se entregou. Ainda buscava ânimo para continuar. Conversava com os médicos, fazia perguntas, tentava entender cada passo. Mas com o passar das semanas, o peso da doença e dos tratamentos começou a se tornar maior do que a força disponível. Foi então que a família, junto com os médicos, decidiu mudar o foco. Em vez de insistir em terapias agressivas, priorizaram o bem-estar de Preta. O tratamento passou a ser paliativo, voltado à dor, ao conforto, à paz. Não era uma rendição. Era uma escolha sensata diante da realidade. Mesmo longe de casa, Preta nunca ficou sozinha. A filha, a mãe e amigos próximos se revezavam ao seu lado. O carinho atravessava fronteiras. No quarto silencioso do hospital, entre aparelhos e luzes baixas, a luta continuava, agora por qualidade de vida. E enquanto o tempo seguia, uma nova etapa se iniciava, não mais centrada na cura física, mas na preservação da dignidade, da alma e da presença. Era o início de uma fase ainda mais delicada, onde cada minuto tinha um valor imenso e onde o amor se tornava o remédio mais forte. Não é apenas o corpo que se cansa, a alma também sente. E no caso de Preta Gil, os sinais de esgotamento emocional começaram a se tornar cada vez mais visíveis. Depois de meses enfrentando uma rotina intensa de tratamentos, internações, viagens e incertezas, ela começou a mudar por dentro. O sorriso, antes presente mesmo nas dificuldades, se apagou aos poucos. Aquele brilho no olhar tão característico deu lugar a uma expressão distante. Não era tristeza explícita, mas um tipo de silêncio profundo, quase impossível de traduzir em palavras. Preta passou a falar menos. Evitava longas conversas, não respondia com rapidez às mensagens que recebia. Sua presença nas redes sociais praticamente desapareceu. Aquela mulher que sempre se comunicou com o público de forma aberta e verdadeira agora optava pelo recolhimento, como se quisesse proteger o que ainda lhe restava de energia. As palavras de esperança, que antes surgiam com frequência, tornaram-se raras. Não por falta de fé, mas pelo peso do caminho percorrido. Foram muitas cirurgias, dores, despedidas de fases, perdas de autonomia. Tudo isso mexe com o emocional de qualquer ser humano, por mais forte que seja. A família percebeu. O cansaço mental era real. A ausência de reações, a escolha pelo silêncio, a evitação de estímulos, tudo indicava que Preta estava emocionalmente abalada. E não era para menos. Enfrentar um câncer em estágio avançado é um processo duro. Dói no corpo, mas também fere o coração. Nos momentos de maior fragilidade, Preta se retraía. Gostava de ouvir músicas suaves, lembranças antigas, vozes familiares. Olhava para fotos, fechava os olhos e suspirava, como se conversasse em silêncio com tudo que viveu até ali. Os médicos foram claros: a saúde mental é tão importante quanto a física. Por isso, terapeutas especializados foram incluídos na equipe de cuidados. O objetivo era ajudá-la a encontrar paz, mesmo dentro da tempestade. O cansaço da alma não se cura com remédio. É preciso tempo, acolhimento, escuta. É preciso afeto. E foi isso que a família ofereceu com generosidade. Não cobravam sorrisos, não exigiam força. Apenas estavam ali presentes, oferecendo amor no silêncio. Essa fase mostrou ao mundo um lado ainda mais humano de Preta Gil. Longe dos palcos, sem maquiagem, sem filtro, ela revelou sua verdade. Uma mulher que lutou como pôde, que resistiu até onde conseguiu, e que agora precisava apenas de descanso físico, mental e emocional. E enquanto ela mergulhava nesse silêncio cheio de significados, a vida ao redor seguia. Amigos rezavam, fãs enviavam mensagens, o país permanecia em vigília. Todos unidos por um sentimento profundo, gratidão por sua história e respeito por seu momento. Desde o início da luta contra o câncer, Preta Gil confiou na medicina. Cercou-se dos melhores profissionais, seguiu cada orientação, fez tudo o que estava ao seu alcance. E mesmo diante das dificuldades, manteve a esperança de que algum tratamento pudesse oferecer uma saída. As terapias mais avançadas foram aplicadas.
Quimioterapias de última geração, exames sofisticados, acompanhamento multidisciplinar. Nada foi deixado de lado. Mas os médicos, sempre éticos, foram transparentes desde o início, não havia garantias. O tratamento podia ajudar, sim, aliviar dores, prolongar a vida, mas não prometia cura. Com o tempo, essa verdade se tornou mais evidente. A ciência tem limites. Ela pode muito, mas não tudo. Existem situações em que o corpo não responde mais, em que o avanço da doença supera os recursos disponíveis. E aceitar isso não é desistir, é entender a realidade. Foi nesse momento que a jornada médica se transformou também em uma jornada espiritual preta, criada em uma família que sempre valorizou a fé. Passou a refletir sobre temas mais profundos. Conversou com líderes religiosos, leu textos de inspiração, buscou conforto não apenas nos medicamentos, mas na alma. A fé que ela descobriu ou redescobriu não era mágica. Não prometia soluções instantâneas, mas oferecia algo essencial: paz. O entendimento de que, mesmo diante do limite humano, ainda é possível encontrar sentido, amor, esperança. Mesmo sem cura física, a cura da alma é possível. Os médicos tratam, mas Deus cura, foi o que disse um amigo próximo, ao descrever o novo momento de Preta. E essa frase passou a guiar os familiares, que, embora aflitos, buscavam conforto em algo maior. A confiança na ciência permaneceu, mas agora acompanhada da entrega ao que foge ao controle humano. Preta começou a se desligar de algumas preocupações. Parou de perguntar tanto sobre resultados. Aceitou o descanso como parte do tratamento. E com isso passou a viver de forma mais leve, mesmo com o corpo frágil. Foi como se, ao aceitar os limites da medicina, ela tivesse aberto espaço para algo mais profundo. Essa mudança também impactou os que estavam à sua volta. Profissionais de saúde, acostumados a trabalhar com estatísticas e protocolos, também se emocionaram. Reconheceram que, em certos momentos, o maior cuidado é o amor, e que a medicina, mesmo poderosa, precisa caminhar junto com a compaixão. A luta de Preta, agora, vai além da cura. É uma busca por sentido, por serenidade. E para quem acompanha de longe ou de perto, a mensagem é clara: até nos limites da ciência, ainda existe esperança. Mesmo sob os melhores cuidados nos Estados Unidos, Preta Gil enfrentou complicações inesperadas no tratamento. As terapias que inicialmente pareciam promissoras começaram a gerar reações adversas preocupantes. O corpo, já enfraquecido pela longa luta contra o câncer, passou a reagir de forma agressiva aos procedimentos médicos. O sistema imunológico, muito debilitado, tornou-se ainda mais vulnerável. Pequenas alterações que antes passavam despercebidas começaram a representar riscos sérios. Infecções se tornaram uma ameaça constante e inflamações surgiam com frequência, exigindo antibióticos fortes e internações mais longas. A cada novo ciclo de tratamento, o impacto parecia maior. Febres altas passaram a ser rotina. A energia de Preta diminuía dia após dia. As dores intensas exigiam controle rigoroso com medicamentos potentes, que por sua vez geravam efeitos colaterais como tontura, enjoo e sonolência extrema. Um círculo difícil de romper. Com isso, o acompanhamento passou a ser contínuo. Equipes médicas, enfermeiros e especialistas em cuidados paliativos estavam presentes 24 horas por dia. O objetivo era garantir o máximo de conforto possível, mesmo em meio a tantas limitações. Mas a verdade é que a situação evoluía rapidamente. Além do tumor original, novas batalhas surgiam. Outros órgãos começavam a dar sinais de comprometimento. Os pulmões, o fígado e os rins passaram a exigir atenção. Era uma guerra travada em várias frentes, e cada uma exigia uma estratégia diferente. O corpo estava cansado, e o tempo se mostrava impiedoso. Do lado de fora pouco se via. Grande parte dessas batalhas acontecia longe das câmeras, sem holofotes. O que chegava ao público eram notas discretas, mensagens da família e orações de amigos. Mas nos bastidores, a luta era real e constante. Essa fase foi marcada por idas e vindas entre a esperança e a frustração. Momentos de aparente melhora eram logo substituídos por novas quedas. A fragilidade de Preta se tornava cada vez mais visível. Os médicos explicavam que o corpo estava num ponto crítico, e que qualquer mudança poderia ser decisiva. Apesar disso, a família mantinha firme o propósito de estar presente. O amor se fazia presente em cada gesto, no cuidado ao ajustar um travesseiro, no toque suave ao segurar uma mão, no silêncio compartilhado ao lado da cama. Tudo isso fazia parte do tratamento, não clínico, mas humano. E enquanto a medicina fazia o que podia, o que restava era a fé. A esperança agora estava menos nas máquinas e mais nas conexões afetivas.
Era o carinho dos familiares, a presença constante e a força interior de Preta que sustentavam os dias mais difíceis. Mas as complicações não davam trégua. E foi nesse contexto de limitações físicas e riscos crescentes, que um novo capítulo se desenhou, a voz emocionada de Bela Gil, que trouxe ao mundo um desabafo verdadeiro e comovente. O silêncio da família Gil foi rompido por uma voz conhecida e respeitada, Bela Gil. A irmã mais nova de Preta falou pela primeira vez sobre o estado delicado da cantora. Em uma entrevista emocionada, Bela abriu o coração e tocou milhares de brasileiros com palavras honestas, dolorosas e necessárias. Minha irmã está muito cansada fisicamente, emocionalmente e espiritualmente, disse Bela com os olhos marejados. Não era uma declaração ensaiada, nem uma resposta protocolar. Era um desabafo sincero de quem acompanha, dia após dia, a luta silenciosa de alguém que ama. Bela contou que a doença vem consumindo não apenas o corpo de Preta, mas também o que há ao redor. É uma doença horrorosa. Leva a vitalidade, muda a rotina, destrói planos, afirmou. Segundo ela, Preta está tão debilitada que precisa de ajuda até para as tarefas mais simples: levantar da cama, tomar banho, se alimentar. A entrevista revelou também o esforço coletivo da família. Todos se revezam nos cuidados diretos. Não há tempo para descanso. Cada um tem um papel: acompanhar consultas, administrar remédios, cuidar da alimentação, conversar com médicos. Mas, sobretudo, estar presente com amor e paciência. É como se a doença fosse levando um pedacinho da gente também, disse Bela. A frase emocionou o país. Muitos se reconheceram na dor, no medo, na impotência. Afinal, acompanhar o sofrimento de quem se ama é um tipo de dor difícil de explicar. Bela também falou sobre o impacto psicológico do câncer. Destacou que, além dos sintomas físicos, existe uma carga emocional imensa. Preta está triste. Evita conversas. Muitas vezes prefere o silêncio. O emocional está abalado. E isso é tão sério quanto o tumor. Com esse desabafo, Bela fez um apelo importante: empatia. Pediu que as pessoas não especulem, que respeitem o momento da irmã. Pediu orações sinceras, vibrações positivas, mensagens de carinho. Não se trata de fama, de música, de carreira. Trata-se da vida da minha irmã, do ser humano que ela é, afirmou. A entrevista gerou uma onda de solidariedade. Nas redes sociais, artistas, fãs e até desconhecidos publicaram mensagens de apoio. Muitos compartilharam suas próprias histórias de luta contra o câncer, criando uma rede de acolhimento e identificação. Esse momento trouxe à tona uma verdade muitas vezes esquecida. Mesmo os famosos, os ícones, os que parecem fortes o tempo todo, também sofrem, também se fragilizam. Preta Gil, com sua história pública, mostrou-se profundamente humana. E enquanto Bela falava ao país, Preta descansava no hospital, cercada pela família. A luta continua, e agora, mais do que nunca, com o apoio de milhões que entenderam que empatia é o mínimo que se pode oferecer a quem enfrenta a dor com dignidade. Com o passar dos dias, os sinais de fragilidade no corpo de Preta Gil se tornaram cada vez mais evidentes. Antes, ela ainda conseguia caminhar com apoio. Agora, até isso se tornou um desafio. Os passos ficaram lentos, quase impossíveis. Muitas vezes, não é mais seguro se levantar sem ajuda. A locomoção passou a depender do uso constante de cadeira de rodas. Para distâncias curtas dentro do quarto, ela é acompanhada por enfermeiros. Para ir até outros setores do hospital, precisa de suporte total. A perda de força muscular é visível. O câncer, que começou no intestino, comprometeu várias funções do corpo. Atividades simples como escovar os dentes, comer ou trocar de roupa, exigem esforço extremo. Preta precisa de auxílio para tudo. A sensação de impotência, segundo pessoas próximas, é uma das partes mais dolorosas dessa fase. Não poder fazer o básico por conta própria mexe profundamente com o emocional. A força está se esgotando pouco a pouco. Mesmo os momentos de lucidez e consciência são curtos. O cansaço chega rápido. Às vezes, apenas sentar-se por alguns minutos já exige repouso depois. O corpo já não responde como antes. É como se cada parte gritasse por descanso. A família, mais do que nunca, se faz presente. Há uma dedicação absoluta por parte de todos. Os cuidados são constantes: administrar medicamentos, alimentar, acompanhar o sono, controlar a temperatura. Nada é deixado ao acaso. Cada gesto é uma tentativa de aliviar o desconforto. E mesmo com toda a assistência disponível, há momentos de tristeza inevitável. Preta sente falta da sua autonomia. Sempre foi ativa e independente, cheia de vida. Agora depende de mãos alheias para quase tudo. Isso pesa, isso machuca. Mas mesmo com tantas limitações, a presença dela ainda é marcante.
Um olhar, um aperto de mão, um leve sorriso, pequenos sinais de que por dentro ainda há uma chama acesa. Uma vontade de seguir, ainda que seja por mais um instante. Essa fase mostra o quanto o câncer vai além da doença em si. Ele transforma a rotina, redefine o corpo, abala o psicológico. E ainda assim Preta continua enfrentando cada dia com a dignidade que sempre a acompanhou. É nesse contexto de fragilidade física que surgiu a proposta de um tratamento experimental, uma última esperança, mesmo sem garantias que poderia talvez mudar o rumo dessa história. Diante da gravidade do quadro e da falta de respostas aos tratamentos convencionais, a equipe médica apresentou à família de Preta Gil uma nova alternativa, um tratamento experimental. Era uma proposta ousada, de alto risco, mas que poderia oferecer alguma resposta positiva. Esse tipo de terapia é considerado um dos recursos mais modernos da medicina atual. Baseia-se em tecnologia genética, estudos específicos das células do paciente e medicações criadas sob medida. Poucos centros no mundo oferecem esse tratamento, e o hospital onde Preta estava era um deles. A esperança se reacendeu, mas a realidade logo impôs novos desafios. O custo do tratamento era altíssimo, podendo ultrapassar centenas de milhares de dólares por mês. Além disso, o tempo de resposta era incerto. Alguns pacientes reagiam bem, outros nem tanto. A medicina experimental ainda está em fase de testes em muitos casos. Preta passou por uma bateria de exames detalhados. Análises foram feitas para compreender o comportamento do câncer em seu organismo. A partir daí, os cientistas criaram uma medicação personalizada. A ideia era atacar o tumor com precisão, poupando os tecidos saudáveis. A ansiedade tomou conta da família. A espera pelos primeiros sinais de resposta era angustiante. Cada dia parecia uma eternidade. A equipe monitorava todos os indicadores: febre, pressão, oxigenação, dor. Qualquer melhora seria motivo de celebração. Mas ao mesmo tempo havia uma enorme pressão emocional. Preta, já exausta, tentava manter a calma. Sabia que estava diante de uma tentativa extrema. Não havia garantias. Era preciso coragem, paciência e fé. E enquanto o tratamento experimental seguia, o mundo lá fora seguia em silêncio e expectativa. Após tantas tentativas frustradas, a proposta do tratamento experimental reacendeu uma chama de esperança na família de Preta Gil. A base do novo método era simples e inovadora ao mesmo tempo: entender o corpo dela em nível celular e genético, e criar uma medicação feita sob medida. Algo único, exclusivo, pensado exatamente para o perfil do câncer que ela enfrenta. A primeira etapa do processo foi o mapeamento genético completo. Especialistas analisaram o DNA de Preta, o comportamento das células cancerígenas e como o organismo dela reagia às substâncias químicas. Foi um estudo minucioso, com base em tecnologias de ponta que poucos hospitais no mundo têm acesso. Depois disso, os cientistas passaram a desenvolver um composto personalizado. Ao contrário dos tratamentos tradicionais que agem de forma mais ampla e agressiva, essa medicação experimental foi criada para atacar diretamente as células doentes, poupando o máximo possível os tecidos saudáveis. Isso significava menos efeitos colaterais e mais foco no que realmente importava: combater o tumor. A ideia era clara: melhorar a qualidade de vida. Mesmo sem garantia de cura, o simples fato de ter uma terapia adaptada ao corpo dela já era um avanço. O plano era reduzir dores, minimizar infecções e trazer de volta um pouco da energia perdida. Os médicos explicaram que, se o tratamento funcionasse, Preta poderia ganhar semanas ou até meses com mais conforto. Os primeiros dias foram de muita observação. Qualquer mudança, por menor que fosse, era notada. Uma melhora no sono, um leve aumento no apetite, um sorriso discreto, tudo era motivo de comemoração. E cada sinal positivo renovava a esperança de todos ao redor. Ao mesmo tempo, o carinho do público seguia chegando em ondas. Nas redes sociais, milhares de mensagens de apoio, vídeos, cartas, flores. Até pessoas que nunca haviam sido fãs passaram a torcer por ela. Esse afeto coletivo fazia diferença. Preta sentia. Ela sabia que não estava sozinha. Os profissionais que acompanhavam o caso também demonstravam envolvimento emocional. Era impossível não se sensibilizar com a história dela, uma artista pública forte, transparente, enfrentando uma situação tão dura com dignidade. Eles se empenhavam não apenas como médicos, mas como seres humanos. Mesmo com todos os cuidados, o corpo de Preta seguia frágil, mas havia dias melhores. Momentos em que ela conseguia conversar por alguns minutos, ver um vídeo da filha, ouvir uma música. Eram pequenas vitórias dentro de uma guerra imensa. Esse novo tratamento trouxe mais do que esperança clínica. Trouxe significado.
Mostrou que mesmo quando as opções parecem esgotadas, a ciência ainda pode surpreender, que cada paciente é único e merece atenção individualizada, e que mesmo nos piores cenários, ainda existe espaço para avançar, nem que seja um pequeno passo de cada vez. Mas logo após os primeiros resultados dessa nova abordagem, uma declaração vinda do Brasil mudaria o tom da conversa e traria à tona uma verdade difícil de encarar. A confirmação que ninguém queria ouvir veio de forma serena, mas contundente. Em entrevista à imprensa, médicos brasileiros que acompanharam Preta Gil desde o início tornaram pública uma declaração dolorosa: não há mais cura. A frase, dita com respeito e base em dados clínicos, sacudiu o país. Segundo os especialistas, os exames recentes mostraram que o câncer havia atingido um estágio irreversível. A doença, que começou no intestino, se espalhou de maneira agressiva para outros órgãos. Não se tratava apenas de metástase localizada. Era um comprometimento profundo sistêmico, que inviabilizava qualquer tentativa curativa. A decisão de compartilhar essa informação partiu do desejo de transparência. Preta sempre foi aberta sobre sua luta, nunca escondeu a gravidade do diagnóstico. A família, embora sofrida, compreendeu que a honestidade era um gesto de amor ao público que sempre esteve ao lado dela. Melhor do que alimentar falsas esperanças era oferecer uma visão clara do momento. Os médicos foram cuidadosos. Explicaram que a medicina brasileira trabalhou com tudo o que tinha. Cirurgias, tratamentos quimioterápicos, consultas multidisciplinares, tudo foi feito com zelo e dedicação. Mas há momentos em que a ciência precisa reconhecer seus limites. E esse era um deles. O foco agora estava na dignidade. Em proporcionar conforto, reduzir a dor e garantir que Preta tivesse o máximo de qualidade possível em cada dia que ainda viria. Isso incluía não apenas cuidados médicos, mas também apoio psicológico, espiritual e afetivo. A repercussão da declaração foi imediata. Nas redes sociais, fãs reagiram com tristeza, mas também com respeito. A maioria entendeu que se tratava de um gesto corajoso, o de dizer a verdade, mesmo quando ela dói. Essa franqueza tocou muitas pessoas e abriu espaço para reflexões mais profundas sobre a vida, a doença e a finitude. Preta Gil, mesmo debilitada, sabia da situação. Conversou com os médicos, ouviu cada explicação e fez perguntas. Ela demonstrou maturidade e, segundo relatos, serenidade. Não houve desespero, apenas um silêncio cheio de significado. Como quem entende que não é mais hora de correr, mas de caminhar com calma e gratidão. A família reforçou o compromisso de seguir ao lado dela em tudo. Estamos com Preta até o fim, com amor, respeito e fé, disseram em nota. Não se trata de desistir. Trata-se de viver intensamente o tempo que resta, valorizando cada olhar, cada palavra, cada instante. Mesmo sem cura, a vida continua. E em momentos assim a verdade pode ser libertadora. Preta Gil mostrou mais uma vez que enfrentar o sofrimento de forma honesta também é uma forma de vencer. E diante de tanta dor, ainda restava algo que ninguém podia tirar: a esperança. A luta de Preta Gil contra o câncer se tornou o maior desafio de sua vida. Uma batalha longa, intensa e dolorosa. Mas também uma história de coragem, humanidade e amor. Em meio à fragilidade, ela continua inspirando milhões de pessoas com sua força silenciosa. O país inteiro torce, não mais por uma cura milagrosa, mas por dignidade. Que ela possa viver seus dias com paz, rodeada de carinho e amparada por aqueles que ama. Sua ida aos Estados Unidos mostra que ela nunca desistiu. Tentou tudo o que pôde. Foi guerreira até o fim, em cada decisão, em cada tratamento. O tratamento experimental, mesmo sem garantias, foi uma última cartada com esperança. E isso tem valor. Mostra que a vida, mesmo em sua fase mais difícil, ainda merece ser respeitada e cuidada. A dor da família é visível, mas o respeito que todos demonstram é ainda maior. Preta representa milhões de brasileiros que enfrentam o câncer diariamente. Gente anônima que também sente medo, dor, cansaço. Sua história não é isolada. Ela fala por todos os que vivem essa realidade dura e transformadora. Mesmo com tantos obstáculos, ainda há quem acredite no impossível. A fé continua viva. Milagres já aconteceram em cenários piores. E enquanto houver um sopro de vida, há espaço para a esperança. A ciência chegou ao limite, mas o sobrenatural, para quem crê, nunca está fora de alcance. A rede de apoio cresceu. Pessoas que nunca se encontraram pessoalmente estão unidas em oração, em respeito e em empatia. Essa corrente de amor transcende barreiras e traz conforto. Preta sente isso. Sabe que além da dor, há milhões de corações batendo com ela. A vida é frágil, sim, mas também surpreendente. E em meio ao caos, ainda é possível ver beleza. No toque de uma mão, no olhar de quem cuida, na oração de quem acredita.
Não importa quanto tempo resta, importa o quanto se ama nesse tempo. Preta Gil, com sua história, nos lembra de algo essencial: viver é um presente. Mesmo quando tudo parece perdido, ainda há motivos para agradecer. A luz pode brilhar mesmo nas noites mais escuras. E até o último instante, há espaço para a fé.